Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer novidades aí sobre Copa São Paulo, porque hoje é dia de decisão pro Vasco aí, que busca a vitória e a classificação na primeira colocação aí para as fases finais aí da competição. Vamos falar também sobre pré-temporada, que hoje de manhã teve treino forte, treino aberto lá no Uruguai, né? Impressionante aí a forma física de alguns jogadores voltando de férias, então a gente vai falar um pouco sobre isso e também sobre o jogo treino, que vai acontecer nesse sábado aí contra a equipe de Maldonado. E também vamos trazer novidades sobre mercado da bola, né? Confirmação da venda aí de Gabriel Peck, Vasco recebendo 50 milhões de reais à vista aí para poder reutilizar essa grana em contratações. Tem clubes da Inglaterra, da Premier League, interessados aí em mais um jogador do Vasco que está servindo a seleção brasileira sub-23 nesse momento. Vamos falar sobre Luca Orediano, qual será o futuro do jogador, se ele realmente vai sair do Vasco ou se ainda tem chances aí de continuar no nosso clube, e vamos trazer novidades aí sobre contratações, porque parece que o alvo para substituir o Gabriel Peck já está definido, a negociação avançou nos últimos dias, o Vasco pode anunciar aí esse jogador aí já no decorrer das próximas horas, ou quem sabe nos próximos dias lá no Uruguai, e também vamos falar sobre os jogadores que foram oferecidos ao Vasco aí, atletas que atuam lá na Liga Americana, na MLS, né, Major League Soccer, que é lá dos Estados Unidos, mas também tem jogador que atua no Canadá, né? Mas que obviamente também joga a Liga Americana de Futebol. Então, o vídeo está recheado de assunto importante. Já quero convidar você a assistir, acompanhar o nosso vídeo aqui até o final, para ficar por dentro de todas as novidades. Deixe nos comentários a sua opinião sobre todas as movimentações de mercado. Tá gostando, não tá gostando? Peço para você não esquecer de deixar o joinha, deixar o like no nosso vídeo. E quem ainda não tá seguindo a gente, né? Quem ainda não tá inscrito no nosso canal, fica o convite para você se juntar à nossa família, que ontem chegou a marca aí de 471 mil inscritos, né? 471 mil vascaínos e vascaínas aqui. Então corre lá embaixo, clica naquele botãozão vermelho, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família, beleza? E antes da gente dar o início do vídeo, né, lembrar aquele detalhe, né, da 1xBet, que é a nossa parceira do canal. Aproveitar aí que o ano começou, já tem vários campeonatos aí rolando, tanto aqui no Brasil, Copa São Paulo, Carioca, que vai começar daqui a uma semana, lá na Europa, os campeonatos seguem acontecendo, Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, e lá na 1xBet, quem sai ganhando é você, vascaíno, que é inscrito aqui, com um bônus de boas-vindas de até R$2.000 quando você faz o seu primeiro depósito utilizando o código promocional Mário Vasco. Então, quer tirar proveito? Quer botar esses 2.000 aí na sua conta? Corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro e faça um depósito de pelo menos, tem que ser um depósito mínimo de R$10, né? Lembrando que quanto maior for o depósito, maior será o bônus de boas-vindas com a palavra Mário Vasco, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre Copa São Paulo, porque hoje é dia de decisão, definição, né? Vasco encara o Flamengo de Guarulhos, né? Um nome, já sabe, rival, obviamente não é o rival carioca, mas com um nome desse a gente tem que ganhar, né? E é importante a vitória hoje, porque com os 3 pontos, o Vasco ele vai pular para a primeira colocação do grupo, né? Vai se classificar ali com regalias a mais para a fase final da Copinha. O Vasco aí comandado pelo William Batista, até agora está invicto, empatou o primeiro jogo, venceu o segundo, né? Uma equipe que cresceu de produção da primeira para a segunda partida, tem desfalques importantes, o Ryan e o JP, os dois tão com profissional, né? Dois ali que eram um dos principais jogadores dessa equipe ali, comandada pelo professor William, mas estou confiante na vitória hoje. O time jogou bem a última partida, né? O Estrela foi muito bem no meio de campo, o Paixão foi muito bem, né? Com 2 gols ali no último jogo, que acabaram dando a vitória de 2-0 ao Vasco, e o William deve repetir, né, o mesmo time ali que enfrentou, né, na última partida a equipe do Guarulhos. Então, o jogo hoje é às 3h15 da tarde, com transmissão da Cazé TV aqui no YouTube, né? Então já fica o convite para quem não está inscrito por lá também se inscrever no canal do nosso amigo Cazé para acompanhar essa partida, né? E assim que o jogo terminar, a gente faz um videozinho para vocês aqui analisando a partida, trazendo o resultado do jogo aí, provavelmente por volta ali das 5h30 da tarde. Vamos agora falar de
pré-temporada, né? Porque hoje de manhã teve treino forte, treino aberto, inclusive, né? A gente tem imagens aí desse treino lá na Vasco TV, quem quiser corre lá para assistir, cara. E o que impressionou nesse primeiro treino aberto foi a condição física dos jogadores do Vasco, né? Geralmente quando volta o elenco ali, né, nesse período de pré-temporada, de volta aos treinamentos, os jogadores às vezes estão pesados, às vezes ali um pouco fora de forma, e cara, impressionante como o elenco voltou magrinho, todo mundo muito bem fisicamente, principalmente um jogador que a gente tava com muita desconfiança, que era o Dimitri Payet, né, que ano passado quando chegou, tava gordinho, tava acima do peso, mas voltou agora pra pré-temporada, cara, fininho, treinando muito forte, né, impressionando até a comissão técnica que estava imaginando que ele fosse demorar para ter condições físicas ali, né, de conseguir já nesse início de ano ser titular, mas parece que não, parece que o francês voltou com muita vontade, muita disposição, quer ser titular aí desde o começo da temporada e quer, né, deixar essa boa impressão para a torcida do Vasco, que ainda espera muito dele, né, ele foi decisivo em 2 jogos no ano passado no Brasileirão, mas a gente sabe que o Payet tem muito mais a entregar com a camisa do Vasco. E falando nisso, né, nesse sábado teremos o jogo treino, né, primeiro amistoso do Vasco aí na temporada, a gente vai encarar a seleção de Maldonado, né, que é um bairro não, né, uma cidade pequena lá do Uruguai, então vai ser esse primeiro jogo treino, a primeira impressão pra gente saber ali como que o Ramon pretende já montar esse time aí pro início do Campeonato Carioca. A gente vai estar lá, o Lineker tá viajando hoje ou amanhã para fazer a cobertura lá direto do Uruguai, né, com imagens, provavelmente a gente vai conseguir também fazer ali alguns takes lá desse jogo treino no sábado lá no Uruguai, então fica já a dica, né, para você que quiser acompanhar toda a pré-temporada, a gente vai trazer tudo para vocês aqui no canal Mário Coelho Vasco. Vamos falar agora de mercado da bola, né? Como vocês sabem, Gabriel Peck foi vendido, foi negociado, né? O Vasco aceitou a proposta lá do Los Angeles Galaxy, lá dos Estados Unidos, e o Vasco vai receber 50 milhões de reais à vista, tá? O time americano não pediu para parcelar, não pediu para pagar ali em 1, 2, 3 anos, e o Vasco aí, obviamente, vai reutilizar esse dinheiro aí para contratar jogadores nessa janela de começo de ano. O PEC aí vai para o time americano, mas o Vasco ainda vai manter 30% do passe dele aí para uma futura negociação. Se o PEC se destacar muito lá, for vendido para a Europa, ou enfim, for jogar em algum outro lugar, o Vasco ainda terá direito a 30% de uma negociação futura. E agora, pouco de manhã, né, tivemos a informação vinda lá da Europa, né, do principal jornalista que cobre o mercado da bola, inclusive foi ele que cravou, né, a vinda do João Vitor para o Vasco aí nesse começo de ano, que alguns clubes da Inglaterra que jogam a Premier League, né, estão interessados na contratação do nosso cria Marlon Gomes, né? É óbvio que isso ia acontecer, o Marlon vem se destacando, vem tendo aí todo ano, né, convocações para seleções brasileiras de base, jogou o Mundial Sub-20, agora está servindo a seleção brasileira pré-olímpica, né? Então uma notícia que deixa a gente preocupado, é óbvio que a gente não quer perder o Marlon Gomes, mas naturalmente em algum momento uma transação deve acontecer pelo talento, até pela posição que o Marlon Gomes joga, né, ali no meio de campo, um jogador muito visado ali pela habilidade, velocidade, mas acredito que ele não seja negociado agora, nessa janela de começo de ano, né, até porque a principal janela europeia é a janela do meio da temporada. Então se o Marlon continuar se destacando, continuar ganhando espaço aí na equipe titular do Vasco, pode ser que no meio do ano o Vasco acabe vendendo o Marlon para o futebol europeu. E agora falar de Luca Orediano, né? Muita gente dando como certa a saída do atacante argentino do Vasco, né? Mas tem um detalhe, tá? Parece que constantemente ali o Ramon e o Emiliano vêm conversando com o Orediano, tentando convencer ele a continuar no Brasil, principalmente agora, no começo do ano, no Campeonato Carioca, né? Ele não viajou para o Uruguai, tá treinando lá no CT Moacir Barbosa junto com alguns outros jogadores, como o Miranda, o Zé Vitor, o Rodrigo, né? Atletas que também não viajaram, e parece que esse convencimento ali do Emiliano e do Ramon pode sim trazer o Orediano aí a tentar, né, se adaptar nesse começo de temporada. Se não der certo, ele vira a ser negociado, mas a gente sabe que tem propostas aí de alguns clubes da Argentina interessados no jogador, ali o Vélez Sarsfield, de onde ele veio no ano passado, né? O próprio Boca chegou a demonstrar interesse, mas não quis ali pagar 5 milhões de dólares ali para contratá-lo em definitivo. Então a situação do Orediano aí segue indefinida, provavelmente nas próximas semanas a gente deve ter alguma novidade em relação à saída ou à continuação do jogador no Vasco da Gama. E agora falar aí sobre contratações.
porque parece que realmente o alvo para substituir o Gabriel Peck, né, a saída dele para os Estados Unidos já está definido e a negociação parece que avançou aí do Vasco com o Liverpool, time uruguaio aí que detém os poderes financeiros do Luciano Rodrigues, atleta de apenas 20 anos, que inclusive também está no mesmo hotel lá que o Vasco no Uruguai, servindo a seleção uruguaia sub-23. Parece que o Vasco teve uma reunião, né, através do Alexandre Matos, com o empresário do jogador para definir tempo de contrato, base salarial ali, bonificações que o jogador possa vir a ter, e nesse momento as negociações com o próprio time uruguaio, o Liverpool, aí estão encaminhadas. Aí o Vasco pode sim anunciar a contratação do jogador ou nas próximas horas ou no decorrer dos próximos dias. Aí uma negociação obviamente complexa, porque envolve muita grana, né? O time uruguaio ali pediu ao Vasco 15 milhões de euros ali, mais ou menos 72 milhões de reais, e o Alexandre Matos tá fazendo aquela mágica dele, né? Ele negocia muito bem para tentar diminuir o valor, pagar parcelado, né, para que o jogador já possa se juntar ao elenco vascaíno aí nas próximas semanas após o campeonato pré-olímpico acontecer, na qual ele vai servir a seleção do seu país. E ontem também tivemos a informação que o Vasco estaria negociando a contratação do meia uruguaio Naritan Nandes, jogador que joga lá na Itália, no Cagliari. Ele está terminando o contrato dele no meio do ano. Vasco e Internacional demonstraram interesse na contratação do jogador, um atleta muito habilidoso, né? Um atleta de muita movimentação e, segundo informações, quer voltar para o continente sul-americano, né? Ele quer sair da Europa e voltar aqui para a América do Sul. O contrato, como eu falei, vai até o meio de 2024, então ou seria uma ruptura de contrato na Itália para chegar ao Brasil nesse momento, ou então os clubes teriam que esperar, né, até o meio do ano para poder contar com o jogador. Mas informação interessante, gostei do perfil do jogador, um jogador que me agradou bastante ali, como eu falei, pela movimentação, pela garra, pela habilidade e também pela quantidade de assistências que ele deu aí nas últimas temporadas. E outros dois jogadores foram oferecidos ao Vasco, notícia que vem lá dos Estados Unidos, né? Um meia atacante chamado Adalberto Carrasquilha, né, que joga lá no Houston Dynamo dos Estados Unidos. Vi lances do jogador, né? Não conhecia o atleta, mas acabei dando uma olhada ali nos melhores momentos. Um jogador habilidoso também, de velocidade, um jogador ali que tem um bom arranque, uma boa finalização de fora da área, mas que joga, obviamente, num futebol que não é de um nível tão alto assim nos Estados Unidos, né? Peço pra galera que tá acompanhando o vídeo para pesquisar, dar uma olhada e deixar nos comentários aí o que você achou desse jogador. O nome do atleta nesse momento está em análise ali pelo Ramon, pelo Emiliano e pelo scout da 777. E outro jogador que também foi oferecido foi um primeiro volante chamado Andrés Cubas, que joga no Vancouver Dynamo, outro clube lá da Liga, né, Americana de Futebol, mas é um time que joga no Canadá, né? Um jogador ali de mais pegada, de mais marcação ali, não é jogador de criatividade, né? Os dois nomes, como eu falei, do Adalberto Carrasquilha e do Andrés Cubas aí nesse momento sendo analisados ali, sendo ali, enfim, discutidos para que possíveis negociações possam aí vir a acontecer caso os dois aí passem pelo crivo, passem pelo ok do Ramon e também pelo scout da 777. Beleza, rapaziada? Então é basicamente isso. Peço para vocês aí não esquecerem de deixar o joinha no vídeo, se inscreverem no canal caso ainda não estejam inscritos por aqui. Quem puder também compartilhar, dar aquela moral aí, sempre mandando pra rapaziada. A gente fica contente aí com a ajuda de vocês. Um abraço, tamo junto.